Olá pessoal, hoje nós vamos falar da técnica de priming emocional contrastivo. Essa é uma técnica muito interessante, onde você se testa e começa a perceber que seus pensamentos podem ditar o dia. Então você ganha uma grande habilidade em melhorar o seu dia ou modular o seu dia. É muito legal essa técnica. Então a técnica como sempre, eu vou ler 3 parágrafos e nós vamos fazer ela. Essa fase é um pouco complexo, eu vou ter que explicar ela. A técnica de prime emocional contrastivo é um protocolo de autoobservação estruturada que investiga como induções cognitivas opostas, validação e crítica, modulam o funcionamento psicológico ao longo do dia. Ao utilizar uma figura de referência com peso emocional real, o indivíduo ativa redes internas associadas à autoimagem e expectativa social, criando um estado inicial que influencia a percepção, comportamento e tomada de decisão. O ciclo alternado de 2 dias permite isolar variáveis subjetivas e observar com maior clareza como pequenas ativações mentais podem alterar significativamente o modo como o indivíduo interpreta o ambiente e responde a ele. Eu vou explicar ela um pouquinho melhor depois. No nível operacional, a técnica exige precisão na execução. A visualização deve ser sensorialmente rica e emocionalmente coerente, evitando tanto superficialidade quanto exagero. Por quê? Como é que funciona essa técnica? Eu vou parar um pouco e vou explicar. Então você vai pegar uma pessoa que você valoriza a opinião dessa pessoa, e você, antes de sair para trabalhar, para ir para a aula, no começo do dia, em um dia, você vai imaginar essa pessoa falando algo muito positivo de você. E no outro dia, essa mesma pessoa fazendo uma crítica pesada. E você vai analisar como é que é o seu dia. Lembrando que os fatores externos você não tem controle, mas você tem. Então, começa a perceber as diferenças das suas atitudes em momentos similares, quando você teve uma ativação crítica ou uma ativação positiva. Vou continuar. Durante o dia, o foco não está em controlar eventos externos, mas em monitorar padrões internos. Humor, autoconfiança, pensamento automáticos. Também comportamentais, evitação, iniciativas, respostas, desafios e sociais. Interpretação de interações e percepção de aceitação. O registro estruturado ao final de cada dia consolida os dados subjetivos, permitindo uma análise comparativa entre os estados induzidos e suas consequências práticas no comportamento cotidiano. O valor central da técnica emerge na fase de comparação, que daí você começa a se testar, onde se torna possível identificar vieses perceptíveis, padrões de respostas e possíveis efeitos de profecia autorrealizável. Ao evidenciar que o tom do dia pode ser parcialmente moldado por uma indução cognitiva inicial, o método amplia a consciência metacognitiva e a flexibilidade psicológica. Então, quando você começa a perceber que seus pensamentos têm poder sobre você, ou você controla seus pensamentos e esses pensamentos mexem com você, você ganha um poder gigantesco. Por isso que é a profecia autorrealizável. Você tem o poder de gerar uma profecia que vai se realizar. Ainda assim, requer controle rigoroso. Críticas devem ser plausíveis e moderadas, especialmente em indivíduos com tendência à autocrítica. E o protocolo deve ser encerado com induções positivas para evitar reforço de padrões disfuncionais. Então, assim finalizou o dia. Você faz a visualização positiva para ficar bem. Trata-se, portanto, de uma ferramenta experimental aplicada propriamente, com um potencial tanto investigativo quanto terapêutico. Então, vamos lá. Então, segunda-feira de manhã, acordou. Você vai imaginar uma pessoa que você valoriza muito o que essa pessoa fala. E você imagina essa pessoa fazendo um comentário positivo sobre você. E tenta imaginar o máximo possível de cores, de eventos, a musculatura do rosto, escutando a pessoa, tá bom?
E você vai trabalhar, vai fazer o seu dia normal. E vai analisando como você reage às coisas. Se você está mais corajoso, se você está mais aberto, se você está mais desafiador ou desafiadora, ok? E no outro dia, essa mesma pessoa faz uma crítica. Aqui diz que não deve ser muito pesada. Então faz uma crítica. Ah, mas tem que ser crítica construtiva. Faz uma crítica. E você vai ver como é que fica seu dia. De certeza é diferente. Porque nós somos muito dependentes da opinião dos outros. Muito. Então essa técnica, ela te ensina o quanto que você é dependente. Essa técnica, ela te ensina o quanto você pode usar ela para você se melhorar. E essa técnica, ela te ensina pontos aonde você tem que ser mais forte. Para não virar sempre vítima dos pensamentos, vítima do que os outros falam. Porque mesmo quando é algo positivo, você ainda é refém daquilo. Tá bom, pessoal? A técnica aqui não tem como eu fazer ela, né? Porque não tem necessidade, é explicar ela e você fazer. E você pega um caderno, uma folha e faz ali uma lista das emoções, como é que você respondeu. E no outro dia também. E faz 20 dias, um dia de um tipo, um dia de outro, um dia de um tipo, um dia de outro. Como é que foi o relacionamento com o chefe, como é que foi o relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, quando você teve esse pensamento. E daí você pode, com o passar dos dias, das semanas, mudar a pessoa. Quando a pessoa me elogia, essa pessoa não tem mudança. Só tem mudança quando ela critica. E você começa a ver o real valor que você está dando para as pessoas. O poder que você está dando para as pessoas. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso.